Este é mais um Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Waltenberg, editor sênior do Poder 360, e hoje a gente tem com a gente o secretário de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido. A gente vai falar sobre a evolução da Covid-19 na cidade de São Paulo, que acaba funcionando como uma espécie de estado com todas as cidades ao seu redor que compõem a grande São Paulo. Secretário, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Guilherme, o convite, estou à sua disposição. Secretário, ontem a região da Grande São Paulo voltou para a fase laranja, que é uma abaixo da fase vermelha, que é a mais forte de todas as fases da pandemia. Como é que isso impacta a cidade e como é que o senhor pretende reagir a essa situação? Nós temos um quadro muito claro aqui de agravamento dos municípios da região metropolitana. Isso, de certa forma, está impactando muito os dados aqui da capital. A capital, no início da pandemia, nós fomos o epicentro da pandemia no país, com 60% dos casos e 60% dos óbitos do país. Hoje, a capital representa pouco mais de 7% dos casos do Brasil e 8% dos óbitos do Brasil. Aqui nós conseguimos fazer um trabalho desde o mês de janeiro, já completamos 11 meses, de atendimento da população na atenção básica de saúde, em todas as áreas dos nossos equipamentos e também nos nossos leitos de enfermaria e nos leitos de UTI. Agora, com a abertura de vários setores da economia no Estado, o que acabou acontecendo foi que há, sem dúvida nenhuma, um recrudescimento, há uma evolução de número de casos de forma quase que uniforme em todo o Estado, e isso, obviamente, acaba refletindo também aqui na capital. A média móvel de 7 dias mais avançada que nós tivemos foi no mês de julho, onde tivemos 19.748 casos na média móvel de 7 dias. Nós estamos chegando agora, ao final de dezembro, a 20 mil casos na média móvel de 7 dias. Então, nós estamos chegando ao momento superior ao número de casos que tivemos no pior momento do pico da pandemia. E com um dado bastante diferente de que, naquele momento, nós tínhamos a adesão, a aderência da sociedade às medidas sanitárias de isolamento, de distanciamento social, de uso de máscara, ou coisas que hoje nós estamos tendo muito mais dificuldade, né? As pessoas acham que a pandemia já acabou, os bares, os restaurantes estão lotados, as áreas de comércio popular também, a juventude foi para a balada, apesar de toda a orientação que o poder público deu, e isso tem se refletido no aumento do número de casos. Mas a grande pressão que hoje a capital recebe é a pressão dos municípios do entorno de São Paulo. São 35 cidades, né, que aí congregam quase 24 milhões de pessoas. Boa parte desses municípios desativaram seus leitos de enfermaria e seus leitos de UTI. A capital manteve os leitos abertos, nós abrimos 8 novos hospitais na cidade. Mas com a evolução do número de casos agora em dezembro, se as pessoas não se conscientizarem em relação à questão das festas de final de ano, né, nós seguramente teremos aí momentos difíceis no mês de janeiro, sob o ponto de vista da pressão que o sistema público, mas também o sistema privado, vai ter de internações de enfermaria e de UTI. Então, é um momento muito delicado, é um momento muito difícil, esse repique que hoje se dá em todo o país, mas, obviamente, também atinge o Estado e a capital e a região metropolitana de São Paulo. Então, janeiro, se for mantido aí o ritmo atual, pode ser o pior mês da pandemia na capital paulista. Nós temos hoje um grau de ocupação dos leitos de UTI de 62% e de 64% de leitos de enfermaria. Os leitos privados já têm uma ocupação de mais de 78%. Então, há um quadro de ocupação crescente, né? Se continuarmos evoluindo, embora agora a carga viral que as pessoas contaminadas têm apresentado, ela tem sido uma carga viral menor, né? Portanto, os casos são mais leves, menos graves, mas, mesmo assim, nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, uma pressão muito grande no sistema da rede hospitalar na cidade no mês de janeiro.
já iniciaram conversas com o governo do estado para reabrir aqueles hospitais de campanha, como a gente teve no auge da pandemia, lá no Pacaembu, por exemplo? Não, a gente não deve reabrir hospitais de campanha. Eles tiveram um papel importante naquele momento. Foram um pulmão de atendimento de quase 10 mil vidas que foram salvas, porque a gente não tinha os hospitais definitivos que depois foram abertos na cidade. Foram 8 hospitais novos abertos e hoje, com a mudança do fluxo desses hospitais, a gente consegue abrir novos leitos. Acabamos de fazer agora 120 leitos a mais no Brasilândia, que completa 400 leitos, o novo Hospital da Brasilândia, em Parelheiros, mais 80 leitos, e até o final do mês o prefeito Bruno Covas abre também mais 106 leitos no Hospital Brigadeiro. Então, essa estrutura hoje, nós acreditamos ser suficiente para não termos que reabrir os hospitais de campanha. E o senhor acredita que houve alguma espécie de erro do poder público, seja federal, estadual ou local, no tratamento da pandemia entre a primeira e a segunda onda? Não, aqui em São Paulo nós fizemos, para você ter uma ideia, o monitoramento, fazemos ainda de mais de 745 mil pessoas. Fizemos aqui 2 milhões de testes. Aqui a gente testa o sintomático respiratório. Se ele der positivo, nós vamos na família, testamos a família e isolamos a família. Sobretudo naqueles 19 distritos onde a gente tem os maiores números de casos, né? Houve um problema realmente no Brasil, num determinado momento, pela falta de testes. Isso poderia ter sido fundamental no sentido de que houvesse um planejamento maior. O Sistema Único de Saúde ele precisava ter funcionado com um cérebro mais atuante, que seria o cérebro do Ministério da Saúde, né? Isso, obviamente, nós tivemos alguns problemas, mas eu acho que até agora, no caso específico da cidade de São Paulo, todas as pessoas que precisaram ser tratadas foram tratadas, né? Acho que aqui nós precisamos agora nos preparar para um novo momento, né, que é um momento de crescimento, como aconteceu nos outros países, né? Não é novidade, aconteceu na Ásia, aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil, em São Paulo, né? Esse repique, né? Possivelmente nós teremos a verdadeira segunda onda em maio, junho do ano que vem ainda, né? Por isso que o advento da vacina ele é tão importante. Então, para nós, o que é fundamental é mantermos o sistema de saúde com as portas abertas, orientando a população com as medidas sanitárias, tratando quem precisa ser tratado, mas precisa ter a colaboração da sociedade. Se a sociedade não colaborar nas medidas de isolamento, de distanciamento, se o jovem continuar indo para a balada, se contaminar, vai para casa, contamina a família, né? Os problemas só vão se agravar. E vai haver uma nova campanha de conscientização nesse sentido? Chega a ser cogitado um novo lockdown, algo do gênero, medidas de maior restrição no próximo mês? A Secretaria de Comunicação da Prefeitura já está iniciando uma nova campanha de esclarecimento para as pessoas, mostrando que, primeiro, a pandemia continua, ela não acabou. Segundo, as medidas de isolamento precisam ser respeitadas. O uso de máscara é fundamental para derrubar a transmissibilidade da doença, o que são medidas muito, muito importantes. Agora, se esses casos, nós estamos fazendo todas as festas de final de ano foram canceladas. Acabou de se cancelar o Réveillon, inclusive o Réveillon virtual, né? Carnaval cancelado, Grande Prêmio de Fórmula 1 cancelada, São Silvestre cancelada, todos os eventos de massa cancelados, né? E pedindo para que as pessoas também façam as comemorações de Natal e Ano Novo de forma muito reservada, não façam festas, né? Porque realmente a transmissão da doença, hoje, para você ter uma ideia, o RT está em 1,4, ou seja, uma pessoa, né, transmite para mais 4 pessoas, né, a doença neste momento. É um alto grau de transmissibilidade. Nós já tivemos abaixo de 1, para você ter uma ideia, ou seja, quando uma pessoa não transmitia nem para 1, né, agora está transmitindo para 4 ao mesmo tempo, né? Então, todos esses alertas estão sendo feitos para que a gente não tenha um momento realmente bastante difícil nos próximos 2 meses. Secretário, a partir do dia 25, o Estado de São Paulo vai começar a fazer a vacinação
dos habitantes como um todo. Em quanto tempo que é possível ver um primeiro resultado dessa vacinação na cidade de São Paulo e talvez extrapolando um pouco na grande São Paulo? Bom, nós estamos seguindo o protocolo que o Ministério da Saúde publicou no Plano Nacional de Imunização e também o Estado no Plano Estadual de Imunização. No dia 25 se inicia a vacinação dos profissionais de saúde e também da população indígena, que nós temos aqui na cidade de São Paulo, aqui nós não temos quilombolas, e da população idosa, né? Esse universo inicial aí chega a algo em torno de 2.700.000 pessoas, contando-se que os profissionais de saúde são todos aqueles que trabalham não só no serviço público, mas também no serviço privado, né? Como você sabe, a vacinação são em 2 doses, a gente pretende que durante o mês de janeiro, fevereiro e, no máximo, início de março, esse processo esteja concluído das 2 doses. E aí, então, nós vamos seguir as demais categorias de acordo com a orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado. Mas as 3 primeiras categorias principais são, então, os profissionais de saúde, são os indígenas e a população idosa aqui da cidade. O município já está preparado, nós já temos toda a logística contratada do transporte de vacina com carros refrigerados, nós já adquirimos 10 milhões de ampolas, de seringas, de gases e de cortantes. O nosso centro de abastecimento e armazenamento de vacinas na cidade, com 5 postos regionais, podem armazenar até 10 milhões de vacinas. E nós vamos envolver na vacinação em São Paulo 12.000 profissionais de apoio e 15.000 vacinadores, ou seja, 27.000 pessoas estarão envolvidas em 3.000 postos de vacinação, que incluem escolas, postos de saúde, igrejas, shopping centers, terminais de ônibus, CELs. A capacidade nossa, Guilherme, para poder realizar 600, nós poderemos realizar até 600.000 doses de vacina por dia na cidade de São Paulo. E tem muito ruído com relação à vacina. Na quinta-feira, o STF tornou ela obrigatória, na sequência, o presidente Bolsonaro criticou a obrigatoriedade e fez algumas comparações, se a pessoa virar jacaré com vacina da China, enfim. Longe de querer fazer uma avaliação das comparações dele, existe algum risco com relação às vacinas em geral e, mais especificamente, com a Coronavac, que é a que vai dar início ao processo de vacinação no país? Todas as vacinas estão sendo amplamente comprovadas, né? Não só a vacina, a Coronavac, mas as demais vacinas de Oxford, a vacina americana, a Moderna, a AstraZeneca, todas elas passando por rigorosos testes da comunidade científica internacional. Não há esse risco, e quando houve algum tipo de problema, todos os laboratórios, de forma responsável, revisaram seus protocolos, refizeram seus processos, né? Normalmente as vacinas vão ser aprovadas por agências internacionais e também deverão ser aprovadas pela Anvisa. Aquilo que estabeleceu ontem o Supremo Tribunal Federal, de tornar obrigatório, é a obrigação individual do cidadão, o que está correto. Ninguém, obviamente, vai amarrar ninguém para ser vacinado, né? Mas a importância de um pai levar um filho para ser vacinado, levar um idoso para ser vacinado, né, é a forma que se tem para que a gente alcance um grau de imunidade em toda a sociedade e que a doença, então, ela se reduza, ela mate menos, ela leve menos gente a óbito. As decisões ontem do Supremo Tribunal Federal acho que auxiliam isso. Na semana passada também, acho que o importante contato do Ministério da Saúde aqui com o Butantan também dirimiu muitas dúvidas no processo de aquisição da Coronavac pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, enfim. Acho que isso, realmente, o ambiente agora é bem melhor e nós temos que somar todos os esforços para convencer a sociedade da importância da vacinação. É ela que vai efetivamente nos livrar e nos salvar da doença.
E qual o percentual da cidade de São Paulo que a secretaria pretende vacinar? 50%, 60%, 70%? E em quanto tempo que a gente vai poder falar a vacinação está concluída? Nós temos aqui uma experiência de vacinação em massa bastante importante. A última que fizemos, que foi a influenza, inclusive já dentro do processo da pandemia, nós vacinamos na cidade de São Paulo 7 milhões de pessoas, né? Inclusive, os idosos foram todos vacinados na cidade. Então, a gente tem uma experiência aqui no SUS muito larga de vacinação. Agora, eu acho que a gente deve repetir essa eficiência para que a gente chegue aí, pelo menos, a 70%, quem sabe 80% da população vacinada o mais rapidamente possível. É difícil, Guilherme, a gente colocar uma previsão, porque isso tudo vai depender da disponibilização das vacinas, né? O município recebe as vacinas do Ministério, do Butantan, nós também vamos poder comprar vacinas, mas isso tudo vai depender da disponibilidade que teremos da vacina. E nessa semana que passou, houve 3 reações adversas à vacina da Pfizer, 2 delas no Reino Unido e uma no Alasca. Todos eles conseguiram ser controladas, as reações. E a minha dúvida é, outras vacinas também têm reações ocasionais não esperadas, ou isso daí é um caso que ocorre apenas com vacinas novas? Não, o processo de pesquisa de uma vacina ele é sempre um processo longo. Eu não sou especialista, mas o que a gente aprendeu foi muito isso, ou leu na literatura. O trabalho fantástico que foi feito pela comunidade internacional, pelos infectologistas, pelos epidemiologistas, pelos laboratórios, pelos governos, de desenvolver várias vacinas num curtíssimo espaço de tempo e com eventos adversos muito reduzidos, inclusive eventos adversos graves também reduzidíssimos. Quer dizer, o que nos faz levar a um grau de confiabilidade e de eficiência de todas essas vacinas, que já estão, algumas delas, sendo administradas na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, como vacinas que vão ter um resultado e um efeito positivo. Então, é realmente ficar na torcida, não se tem assim. Não se houve nenhuma paralisação total de algum processo desses, houve recálculo, houve recomeço, retomada em alguma fase, mas todas elas em desenvolvimento e algumas delas hoje já sendo aplicadas. O governador João Dória convidou os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer e José Sarney para tomarem a vacina e eles aceitaram para ser uma espécie de para serem uma espécie de garoto propaganda da vacina contra a Covid. A Prefeitura de São Paulo pretende fazer alguma movimentação nesse sentido de trazer influenciadores ou pessoas que têm algum relevo social para mostrarem para a população a importância de tomar essa vacina? Isso é sempre importante, ter adesão das pessoas, né, que formam opinião para serem vacinadas e mostrarem que a vacina é segura e é eficiente. Mas aqui nós temos um cabo eleitoral da vacina que é imbatível do SUS, que é o Zé Gotinha, conhecido por todos e por todo mundo, né? A hora que você bota o Zé Gotinha na porta da unidade básica de saúde, a criança vem, o pai vai, né? Então, eu continuo acreditando muito no garoto propaganda do SUS, que é o Zé Gotinha. E nessa semana ele protagonizou uma cena inusitada, né? Ele se recusou a apertar a mão do presidente Jair Bolsonaro e solicitou de forma indireta que fosse feito o cumprimento da pandemia, que são as mãos juntas. Como é que você avaliou a reação rebelde do Zé Gotinha? E mais, ele estava de máscara. Ele estava, é verdade. E ele estava de máscara. Eu acho que o Zé Gotinha é uma figura emblemática da vacinação, do sucesso da vacinação no Brasil, né? Que sempre pilotado com muita competência pela Anvisa, 47 anos, né? O Guilherme também, eu digo isso para todo mundo, quem salvou o Brasil, quem salvou São Paulo foi o SUS. Se nós não tivéssemos o SUS, com todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, né? O SUS, que aqui na cidade de São Paulo tem uma porta de uma unidade de saúde em cada canto da cidade, são 1.000 equipamentos de saúde, 30 hospitais, né? Não fosse isso, né? Quase 100 mil profissionais de saúde, né? Nós teríamos um caos, um verdadeiro caos. O SUS salvou o Brasil, né?
Então, aqui, quando a gente faz campanha de vacinação, toda a unidade nossa tem o Zé Gotinha. Então, vai ter de novo o Zé Gotinha, com máscara e tudo. Ótimo. E a Prefeitura da capital e o governo estadual eles foram obrigados a apresentar o planejamento que foi usado para decidir como vai ser a retomada das aulas presenciais. Como é que vai ser feito esse processo na cidade de São Paulo? Olha, nós tivemos a decisão do Plano São Paulo ontem. Na semana que vem, o prefeito Bruno Covas deve sentar com a vigilância sanitária. Você sabe que São Paulo tratou a educação não como a Europa tratou como um setor econômico, uma atividade econômica. Nós tratamos diferente. Nós fizemos vários inquéritos sorológicos de adultos. Professores estão entre as categorias menos imunes na cidade. As crianças são transmissores invisíveis. 70% delas não apresentam sintomas. 30% das nossas crianças da rede escolar moram com idosos acima de 30 anos. Então, portanto, a decisão da volta de aulas ela precisa ser à luz da ciência, dos números, né? É óbvio que a perda que nós tivemos, e isso foi no mundo todo, foi por conta da pandemia, né? A perda pedagógica foi brutal das nossas crianças, mas agora nós estamos fazendo um novo inquérito, a gente deve apresentar para o prefeito a semana que vem. Aqui em São Paulo, todas as suas escolas já estão preparadas com o protocolo para voltarem a funcionar na cidade de São Paulo, todas as escolas do município cumprindo todos os protocolos. Então, a gente deve, em breve, apresentar aí um balanço para o prefeito Bruno Covas, para que ele, então, tome a decisão. Deixa eu só clarificar uma coisa, me bateu aqui até uma preocupação. O senhor falou que são 30% das crianças de São Paulo moram com idosos acima de 30 anos. Os idosos não são acima de 30, eles são acima de quantos anos mesmo? Não, 60 anos, desculpa. 60, 30% das nossas crianças moram em residências com pessoas acima de 60 anos, que é um dos grupos de riscos que teve aqui em São Paulo. O maior número de mortes foram pessoas acima de 60 anos. E teve um aumento na internação de crianças recentemente. Ao que o senhor atribui esse aumento? É uma característica da nova onda? Na realidade, a gente tem aí um aumento, é verdade. Nós tivemos, para você ter uma ideia, entre março e novembro, 16.564 casos de síndrome respiratória aguda grave entre crianças, 763 diagnosticadas com Covid e 20 foram a óbitos. Nos 2 últimos meses, tivemos uma elevação desses números. Seguramente é em função de que muita gente voltou a circular, jovem da casa foi para a balada, né? Pai e mãe que foram trabalhar, eventualmente se contaminaram, vieram para casa, essas crianças não estão na escola e acabaram também sendo contaminadas, né? Então, houve realmente um aumento do número de casos entre crianças de 0 a 14 anos nesses últimos 2 meses na cidade. E uma última pergunta, antes da gente concluir a nossa entrevista. É possível a gente fazer uma previsão de que em 2021 o Brasil, o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo vão vencer a pandemia? Eu acho que a gente, eu diria assim, nós, em parte, já tivemos vitórias importantes. No começo da pandemia, em fevereiro, epidemiologistas aqui de uma grande universidade, um centro de observação, fez um cálculo de que morreriam em São Paulo 120 mil pessoas. Felizmente, esse cálculo não se confirmou, né? Nós perdemos até agora 15 mil pessoas na cidade, né? E foi graças à capacidade de organização do Sistema Único de Saúde, né, do direcionamento dado pelo prefeito, que mobilizou todo o governo para o enfrentamento, que a gente conseguiu isso. Houve, é verdade, durante um grande período, uma larga adesão da sociedade, que também foi decisiva. Adesão essa que não existe mais. Este, eu acho, o grande perigo que a gente corre agora neste início de ano. Mesmo com o advento da vacina. Porque também com o advento da vacina, as pessoas vão, bom, então a vacina está chegando, então vida normal, né? Eu acho que para a gente obter as vitórias necessárias, reduzir internações, mortes, a gente precisa... E, obviamente, tem um outro problema, Guilherme, são as sequelas.
nós já estamos tratando do pós-pandemia aqui na cidade. Nós estamos fazendo um trabalho com a Universidade de São Paulo, detectando 9 especialidades, começando por 3 delas, doenças mentais, doenças renais e doenças cardiovasculares, né? Que são grandes sequelas que acabam acometendo as pessoas que têm Covid, né? Então, nós vamos ter muito desafio pela frente em relação à pandemia, né? Que vão continuar os casos, vão continuar as mortes, vai vir a vacina, vamos ter as sequelas, mas se não houver uma combinação, né, entre a conscientização da sociedade, né, e a preparação do poder público, sem dúvida nenhuma, a gente talvez tenha que falar num número menor de vitórias. Acho que se a gente conseguir ter, então, esse trabalho mais consciente por parte de todos, aí, com a vacina, aí sim, eu acredito que a gente consiga uma resposta positiva para esse ano de 21. Secretário, eu queria agradecer a entrevista que o senhor acabou de conceder para a gente aqui do Poder 360. Queria te desejar boa sorte nos desafios de 2021 na condução da pandemia de São Paulo e queria convidar você, nosso espectador, a se inscrever na nossa página e ativar os sininhos logo aí embaixo do vídeo para que você sempre esteja a par daquilo que a gente está publicando. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado, secretário.